E vamos então à segunda parte do programa. Rui Cardoso, o Correia de Junho, os deuses devem estar de volta. Devem estar de volta. E também há quem diga que devem estar loucos. O que nós fazemos no tema de capa do Isso era um grande filme sul-africano. E com imensa graça que todos nós vimos. De um aborígene que ia tirar uma garrafa de Coca-Cola para o fim do universo. E depois o que acontecia é que já falamos dos filmes, voltamos à revista. Conta. E temos, o que é que nós falamos aqui? Basicamente desta coisa. No século XIX, Nietzsche proclamou que Deus estava morto e, portanto, que as religiões estavam mortas também, as grandes religiões, e aparentemente o século XX dava-lhe razão. O século XX foi o século do racionalismo, o século em que as pessoas se moveram muito mais pelas ideologias do que pela religião. Bom, e o que é que chegamos agora, o que é que começamos a ver no século XXI? Que não é bem assim, que as religiões que parecia que tinham passado para o fundo do palco, voltam à boca de cena e voltam a ter um protagonismo. A começar, num dos artigos, pela situação na Rússia. Pela situação na Rússia. A Rússia é um dos casos mais curiosos em que, se nós virmos, basta pensarmos num episódio que até tem o seu quê de anedótico, a prisão das raparigas da banda da Pussy Riot. Mas isso diz uma coisa, que é o facto dos dirigentes russos, que nunca soubemos que eram cristãos, porque são todos da antiga classe política soviética, terem começado a benzer-se em público, é uma coisa espantosa. Bom, na situação que está a Rússia também benzia, de facto, antes de começar a trabalhar. Mas, de facto, a Igreja Ortodoxa, a fé, ocupa um vazio deixado pela queda do comunismo, pela queda da ideologia. Mas tu dizias há bocadinho que Deus já não é o que era, mas é um dos títulos de um dos artigos nesta edição de junho do Correia, que é mesmo Deus já não é o que era. É uma análise muito, muito interessante que é feita. Em que é que as pessoas acreditam no sentido profundo da crença nos tempos que correm? Já não é no Deus do século XIX, naquele Deus que metia imenso medo, castigava, punia do arrependimento. É num Deus que eles não sabem muito bem o que é, mas que lhes entra, digamos, na sua crença diária, no seu sistema de referências, e isso está a mudar muito a sociedade moderna. Até porque, para além, temos que dizer outra coisa, que é, para além da queda do comunismo e, digamos, do ocaso das ideologias, temos também que a sociedade do dinheiro, a sociedade do lucro, do materialismo puro e duro, evidentemente desilude as pessoas, abre um vazio tremendo de valores e esse valor espiritual é espiritual. Não esquecer uma coisa, para muitos grupos, por exemplo, do Islão, não só do Islão, o Deus que neste momento aparece é muito mais terrível do que o Deus da Idade Média e do que o Deus da Antiguidade. É tão terrível que faz com que os homens, por exemplo, atirem ácido para a cara de mulheres, manipulem pessoas, mutilem, etc. É muito mais terrível. E é esse o assunto de um terceiro artigo, quando as religiões substituem os Estados, que é um bocado aterrador. E fazem justiça em nome dos Estados. Claro, são as teocracias, classicamente o caso do Irão, e temos uma coisa interessante que é, quando nós vemos uma reunião entre o presidente iraniano e o presidente egípcio, nós ao mesmo tempo parece-nos que estamos a assistir a um conclave entre xiitas e sunitas e, num certo sentido, estamos. Portanto, toda esta confusão entre Igreja e Estado vai ter que se resolver no mundo islâmico. É um bocadinho, a mim parece-me assim um bocado por alto, um regresso ao passado da Idade Média, quando na realidade os nos aspectos que o Nuno disse, com certeza que sim, mas os Estados europeus guiavam-se pela religião cristã. Claro, e até havia um Estado papal. O chamado princípio cuius eius religio, quer dizer, no fundo a religião do reino é a religião do Senhor, ou a religião do rei é a religião do rei. E eram as regras da sociedade pelas quais as pessoas se comportavam e se relacionavam umas com as outras. Nós ultrapassámos isso há 500 anos, o Islão ainda não. Lembra-se da expressão quando éramos pequenos, religião oficial, quer dizer, havia muitos Estados que tinham religião oficial. Sim, mas eu estava a ir mais atrás, eu estava a ir ainda mais atrás. Mas no Islão, o problema é que para muitos islâmicos a diferença entre Estado e religião não existe. Quer dizer, uma é uma comunidade. E lei corânica é uma comunidade, tem uma parte política. Mas há uma coisa que é engraçada que esse artigo põe, que é até que ponto, e eu acho que esse é o grande desafio, é que os partidos islâmicos moderados, caso do Ennahda na Tunísia, mesmo da Irmandade Muçulmana no Egito, vão ou não ser aquilo que as democracias cristãs foram na Europa nos anos 50 e 60. Esse é que é o grande desafio e eu julgo que ninguém tem uma resposta cabal para isto. Mas é interessante equacionar esta possibilidade. E há uma contradição muito grande entre os valores que nós, ocidentais, aceitamos como os valores, de interação uns com os outros em sociedade,
E o que diz a religião muçulmana, nomeadamente em relação às mulheres, por exemplo. A religião muçulmana, em muitos aspectos, acha que o Ocidente é o lugar da corrupção, o lugar da decadência e que o futuro não está já aqui, mas está de outro lado. Do lado deles. Aliás, é um modelo alternativo que, E este vazio que ainda moral está a tentar provar-se. que se identificava em alguns assertivos desta revista. Claro, isso é verdade, mas também deixa-me dizer esta coisa que eu acho que é importante, e se isso, por exemplo, no Mali, é que, isto é um bocado como uma frase do Vasco Santana, islões, façamos o plural, há muitos, e de facto nós vimos os fundamentalistas no Mali a atacarem símbolos da própria religião local, nomeadamente os túmulos dos homens santos, a biblioteca de Tombuctu. Portanto, há efetivamente diversas leituras do Islão, como de resto em qualquer religião, como é óbvio. Uma revista recheada de coisas de interesse. Portanto, eu acho que sim. Corria de junho. E vamos aos livros, Nuno. Olha, obviamente Islão. isto tem muito a ver com Islão. tem tudo a ver com o tema da capa do Corrier, A Journey Through Islamic History, no fundo um grande percurso histórico através do Islão, como é que ele nasceu. É uma religião relativamente recente, se compararmos com o judaísmo e com o cristianismo, é uma religião recente. É uma religião que tem, por assim dizer, elementos sociais, elementos de explicação política, elementos de convivência. Por exemplo, ainda hoje discute se o Corão verdadeiramente proíbe o uso do álcool ou só o álcool em excesso, porque o que o Corão diz é que uma pessoa não deve aparecer embriagada nos atos religiosos, não é? Quer dizer, não diz que não é... A pessoa, em princípio, só aparece embriagada se beber demais, não é? Quer dizer, mas não há nada que diga que a pessoa não pode beber álcool. Este livro é muito interessante para, enfim, digamos assim, para iniciados. É uma espécie de uma timeline. É mesmo uma timeline. Tem uma parte de timeline, depois tem explicações pelo meio, percebes? Quer dizer, quais são as várias tribos, o Islão entre os xiitas e os sunitas é diferente. É uma introdução, não é? Porque é uma introdução, mas muito difícil resumir toda esta... E como livro, como objeto, é muito bonito, quer dizer, isto podia ser, como se costuma dizer, num suporte eletrónico, mas não tinha tanta piada. Nem se mexer nele assim. O mexer num livro, eu não sei se para ti é importante, mas o mexer num livro, acho que é diferente, quer dizer, não é a mesma coisa que está no computador, não. Isso aí também depende das pessoas. Mas tu não gostas de mexer num livro? Não, eu confesso que eu agora leio tudo no meu tablet. Mas não gostas de mexer num livro? É diferente. Não bem, também não é a coisa que eu gosto mais de mexer, mas de qualquer maneira gosto de mexer num livro. Eu prefiro o tablet. A Journey Through Islamic History. Depois, da Alexandra Marques, que já foi minha jornalista num grande órgão de comunicação social e que é uma grande jornalista, Segredos da Descolonização de Angola, um livro que acaba de sair, é uma investigação que ela está a fazer em muitos arquivos que ainda não tinham sido tocados. É um livro muito interessante porque, enfim, a chamada descolonização, sobretudo em Angola, tem muitos mistérios ainda. Ela foi buscar uma grande parte de arquivos fotográficos que já não existia. Estou aqui a ver o Coronel Santos e Castro e o Oldan Roberto na altura da ofensiva que parou às portas de Luanda, algo que parece, por pressão da África do Sul. Muitas coisas aqui sobre a participação cubana, sobre precisamente a Guerra Fria em Angola, enquanto se passavam outras guerras, o papel, por exemplo... Nomeadamente na Namíbia. O papel de Rosa Coutinho, de Agostinho Neto, quem foi verdadeiramente a mão por trás do MPLA e da UNITA. Segredos da Descolonização de Angola, de Alexandra Marques, é um livro, obviamente, que é o começo e não propriamente o fim, porque, obviamente, é impossível dizer tudo num livro sobre o que se passou. E depois... Já há vários, aliás. Já há muitos, mas este aqui vou buscar uma série de arquivos novos. E depois, do homem que, de certa maneira, deu proteção intelectual ao movimento Occupy da Wall Street, a ocupação dos bancos, a ocupação das grandes instituições financeiras, o Noam Chomsky, um livro, Occupy na Antígona. Este movimento Occupy e o Noam Chomsky são essencialmente fenómenos americanos. Os Estados Unidos, que têm uma grande tradição capitalista, também têm uma grande tradição anticapitalista e de radicalismo, e esta, digamos, é a parte radical dos Estados Unidos que se explica aqui, e que tem também uma grande tradição histórica. Noam Chomsky Occupy. O Chomsky começa por ser um analista de palavras, no fundo um estudioso da língua, mas depois foi para a política muito rapidamente, quando era novo, e continua na política, uma posição radical. A música, hoje falámos do Paquistão, que foi um dos importantes pontos da chamada Rota das Sedas, que tinha também como ponto importante a Turquia e outras partes, e trago-te aqui precisamente um CD chamado Silk Road, de um grande acordeonista chamado Klaus Payer e de uma senhora chamada Aya Zlavacic, que toca violoncelo. Portanto, acordeão e violoncelo a tentar explicar este mistério da Rota das Sedas. Silk Road. Terminar o programa de esta semana. Se quiser, pode consultar estas sugestões, tanto as do Rui Cardoso como do Nuno. Estamos na internet.
O nosso site é sicnoticias.sap.pt e pode também escrever-nos. O nosso endereço eletrónico é sdn@sic.pt. Voltaremos para a semana que vem.